Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como pintar elementos transparentes, como a água e o vidro. Bom, vamos começar pela gota de água. Eu tenho uma mistura aqui de um azul, aí a cor vocês podem usar a que vocês, o tom de azul, enfim, similar ao que vocês preferirem. Eu vou fazer aqui sem desenhar, sem precisar ter um desenho antes. É legal para praticar, né? Pra gente ter uma noção melhor de manuseio do pincel. Então, hoje aqui a gente vai simular como se a gota estivesse em cima de uma superfície azulada. Então, eu vou deixar mais diluído, mais água do que já estava essa mistura que tinha feito. A gente vai delimitar a área da gota desenhando o fundo. Então eu não quero ela necessariamente perfeita, redonda, fica a critério mais de vocês mesmos. Eu vou fazer aqui mais ou menos. Eu vou começar exatamente pela área da gota. Então eu faço o formato que eu imagino aqui para ela, mais ou menos esse. E eu continuo com esse fundo. Eu vou expandindo esse tom do fundo até onde eu quiser. Agora a gente vai pensar na estrutura aqui da gota. Importante, espera secar. Uma dica legal para vocês entenderem quando tá seco. Pega aqui essa parte traseira aqui do dedo, encosta bem leve. Óbvio, espera um pouquinho, né? Não faz logo em seguida. Mas dá uma encostadinha de leve. Se tiver gelado, é porque ainda tá úmido. O ideal é que esteja mais ou menos próximo da temperatura do nosso corpo. Então, o que eu vou pensar aqui? Eu vou escolher o lado que eu quero o brilho dela, o lado que eu vou projetar aquele brilhinho o brilho mais claro que ela vai ter. Uma técnica que a gente vai deixar uma área em branco, e essa área em branco, essa área sem pintar, vai ser o brilho da gota. Então agora eu volto para pegar a mistura, agora com mais tinta que água, mais consistente. O brilho mais forte vai estar desse lado. Então eu venho preenchendo a borda dela, aqui na parte de cima. E como eu escolhi que aqui é o brilho, aqui eu não pinto. E aqui eu não pinto. E aqui eu continuo. Paro um pouco antes da metade. Limpo bem o pincel. Dou uma secada. E venho trazendo esse tom para baixo. Até ele descer. Então a gente já escolheu que o brilho tá aqui. E que aqui embaixo a gente vai agora trabalhar a sombra. Eu sei que a luz tá vindo daqui, a luz mais forte. E aqui ela vai projetar uma sombra. E importante, a mistura tá bem similar a essa mais escura que a gente fez aqui anteriormente. A lógica vai ser a mesma, só que agora eu vou pensar aqui. Essa parte clarinha aqui é justamente a parte que ela tá depositada, vai ser a menos, aqui a gente vai menos ver, né, da gota, e vamos ver mais sombra. A gente vem aqui, essa parte inicial mais fininha, e ela vai crescendo para baixo. Limpo o pincel, tiro toda a tinta dele na água, seco um pouquinho, importante ele não tá molhado, tá? Ele tem que estar um pouquinho úmido, para eu vir suavizar, igual eu suavizei a gota lá em cima. Eu vou tirando e limpando o pincel. E aqui é justamente o momento que a gente escolhe o desenho que a gota vai ter nessa parte de baixo. Então, se eu ainda não gostei, por exemplo, eu acho que aqui eu queria ter um pouquinho mais, que ela ficasse um pouquinho menor, eu venho com um pouco mais de tinta, não muito, para eu marcar mais aqui e deixar aqui mais escuro. A mesma coisa aqui em cima, se eu ainda não tô satisfeita com esse desenho, mesma coisa, eu venho aqui com a mistura de novo.
Bom, agora vamos para o copo. Vou dar uma sugestão aqui simples, vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Eu vou deixar uma imagem aqui de referência que eu estou usando. E a ideia é o quê? Eu encontrar mais ou menos aqui o meio desse elemento que a gente fez, porque esse centro vai ajudar lá embaixo na hora de você desenhar o outro círculo. Eu vou usar, aqui eu tenho esse pincel da Winsor Newton, da Cotman, número 4. Eu vou fazer uma mistura aqui de um azul com um pouquinho do Payne's Gray, que é um cinza. A gente vai ter uma mistura, duas misturas. Uma um pouco mais concentrada, com mais tinta que água, e uma outra mais diluída. Então depois fiz aqui cheguei no tom mais ou menos que eu quero. Eu vou pegar aqui um pouco dela, venho aqui para outra parte do godê e vou deixar mais diluída. Então eu vou pôr bastante água aqui, porque a gente vai usar para fazer as sombras iniciais, que são mais claras. Eu vejo que aqui eu tenho uma sombrinha e que aqui eu tenho mais. Quando eu quero suavizar, limpo o pincel, tiro o excesso de água. E vou preenchendo onde eu tô vendo ali na imagem que eu tenho as sombras mais clarinhas. E aqui, por uma questão de continuidade, né, fiz uma marcaçãozinha aqui com a sombra bem levinha. Eu vou manter aqui mais ou menos com o que eu fiz ali embaixo, só para ter continuidade. Então eu já vi que aqui embaixo eu tenho sombra mais forte, né, uma linha mais forte, eu já venho marcar. Aqui, como a gente tem uns leves vincos do relevo aqui do copo, faz umas marcações um pouquinho mais fortes. Agora eu venho com a tinta, com uma mistura mais concentrada ainda, para fazer os detalhes os mais fininhos, que deixam ali a sombra mais evidente, né, a sombra mais forte. Então eu deixo a mistura com mais tinta que água, ela mais concentrada e naturalmente mais escura, né? Na aquarela a gente vai ter tom claro de acordo com a quantidade de água, quanto mais água, mais claro. Então, como eu sei que aqui eu preciso desse tom bem mais escuro que os demais, eu vou pôr pouca água na mistura. E aí, se você não tem tanta prática com aquarela, não tem tanta habilidade, deixa sempre um papel de teste do lado, porque aí você vai, antes de vir para
para a pintura que você está fazendo, você testa antes e vê se está de acordo com o que você precisa. E aí, como ele em tese tá em cima, em tese não, né? É um copo, ele tem que estar em cima de algum lugar. Eu vou reproduzir aqui mais ou menos o que eu imagino de tom próximo também a esse azul da mesa ou do suporte em que ele tá em cima. Então eu faço um cinza um pouco azulado, um pouquinho mais cinza do que o copo. Aqui, se eu faço uma mistura muito escura, a gente vai perder o que a gente trabalhou aqui nessa região de baixo. Como eu vou fazer mais ou menos daqui para baixo, se eu venho com um tom muito escuro, eu vou perder os valores aqui de tom de contraste que eu criei. Então eu pego aqui um bem diluído mesmo, só com um pouquinho de cinza, e crio aqui o chão desse copo. E como a gente tem aqui a transparência, passando aqui por cima, importante, né, deixar secar, deixar essa parte que a gente fez embaixo já estar seca, que é onde eu quero que seja esse chão do copo. E é isso, acabamos.